Já também. Olá, bom dia, boa noite. Cá estamos para mais um estudo e para tal vamos fechar os olhos. Vamos esquecer tudo o que aconteceu durante o dia, vamos focar no presente, colocar os pés bem assentes no chão, fazer algumas respirações. Conectamos ao coração grupal, à alma grupal, à mãe do mundo que nos nutre. E como alma vamos pronunciar a grande invocação. Sabendo que a energia conseguida no cálice grupal vai irradiar sobre toda a humanidade a grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra, desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens, possa Cristo regressar à Terra. Desde o centro em que a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro a que nós chamamos a raça dos homens, que o plano de amor e luz se realize e que se cele a porta onde reside o mal. Que luz, amor e poder restabeleçam o plano sobre a terra. Sim. Têm os microfones desligados. Já está. Então, boa noite, boa tarde. Vamos começar mais um encontro de estudo conjunto, em grupo, como a Lúcia disse. Tivemos a nutrir a alma grupal e agora em grupo vamos fazer o nosso estudo. Falámos nas duas aulas anteriores sobre a constituição do homem. É muito importante termos uma noção de como energeticamente o homem é constituído e que tem vários corpos que o fazem manifestar-se aqui na Terra,
porque hoje vamos dar início a um novo estudo, o estudo dos raios, que tem tudo a ver com esta constituição do homem, esta constituição que nós estivemos a falar nestas duas últimas aulas. Dando início ao nosso estudo de hoje, pedimos à Angélica que leia o primeiro slide, que representa aquilo que é ou que deve ser a ação do homem ou o propósito do homem aqui na Terra. E que o mês tibetano sempre nos recorda como chave. Então, devemos meditar, estudar e servir. É a trilogia, a chave, que possibilita que a personalidade se cumpra, tornando-se o veículo da alma. Então vamos começar a falar dos raios e vamos dar uma pequena síntese daquilo que pode ser uma ideia de raio. Então, raio é uma força particular ou de um tipo de energia, destacando a qualidade que apresenta essa força e não o aspecto da forma que ela cria. Portanto, é a causa, não o resultado. Afirma-se que existem grandes raios no cosmos. Os 7 raios são a soma total da consciência divina. São a mente universal. Um raio é uma das 7 correntes de força do Logos. Os 7 raios emanando de Deus. Cada um é a expressão de um grande ser cósmico. Poderiam ser considerados como 7 entidades inteligentes através das quais se leva a cabo o plano. Alguma questão? Está claro, irmã? Pelo que leste aqui. Por acaso, até tenho aqui uma questão para perguntar às meninas. Portanto, cada pessoa pertence a um raio, não é? A vários. Vários raios. E como é que nós sabemos a que raio é que pertencemos? É esta a minha questão, dadas leituras. Ok. Então, mesmo no final, imagina a escola arcana, que é onde se estuda mais aprofundadamente o mestre tibetano, mesmo ao final dos seus 12 anos de estudo, nunca há totalmente a certeza dos raios. Como é que a gente pode intuir ou ficar com uma ideia dos nossos raios? Através da meditação, estudo e serviço. Obrigada. Sabendo que a personalidade tem 3 raios em atividade: o raio do corpo físico, o raio do corpo emocional e o raio da personalidade, da mente. E depois esses 3 integram-se, fundem-se, existe um raio da personalidade integrada e o raio da alma. E é esse estudo que nós vamos desenvolver a partir deste momento. Os raios já se apresentaram e nós vamos começar por conhecer os raios, e quem quiser depois aprofundar o caminho vai tentar perceber intuitivamente, como a Lúcia disse, quais são os raios que são a causa da sua manifestação aqui na Terra. A astrologia esotérica ajuda muito, porque ela diz os raios que passam através do nosso Sol e do nosso mapa, não é? A partir daí começamos, através da meditação, do estudo e do serviço, a intuir.
contudo, ao final deste estudo, com certeza que vamos ficar com uma ideia daqueles que nos dizem mais. Às vezes também podemos também seguir a via, cada raio tem um mestre. Imagina, o sétimo raio é como se o mestre Saint-Germain fosse o seu cuidador, é o responsável por ele. Ou seja, vamos pensar nos mestres que estão mais ligados a nós. Isso pode ser um bom indicador para nos levar até aos raios, não é? Pois para intuir o raio da alma é o mais difícil, porque agora nós somos mais influenciados pelo raio do corpo físico, do emocional, do mental. Mas já vamos ficar aqui com uma ideia dos raios que nos dizem mais. Ou então daqueles que não nos dizem nada, e a partir daí vamos criando o nosso esquema, não é? Angélica, queres ler? Existem dois grandes grupos de raios. Os raios de aspecto, o raio de poder, vontade ou propósito, primeiro raio. O raio de amor, sabedoria, segundo raio. O raio de inteligência ativa criadora, o terceiro raio. Existem os raios de atributo, o raio da harmonia através do conflito, o quarto raio. O raio da ciência concreta, o conhecimento, é do quinto raio. O raio do idealismo ou devoção, que é do sexto raio. E o raio da ordem ou magia cerimonial, pertence ao sétimo raio. As cores aqui, a Anabela teve esta ideia que eu acho que foi genial. É a cor que corresponde a cada raio. Segundo a psicologia esotérica, que o mestre tibetano anuncia, o primeiro raio é vermelho, o segundo raio é este azul. Como é que se chama este azul? Não é o índigo, pois não? Parece Não, Não, o Azul. azul índigo é o do quinto raio. este é um É o azul. turbilhão. Sim. O terceiro raio é o verde, o quarto raio é o amarelo, o azul índigo é o quinto, o sexto raio é o cor-de-rosa e o violeta é o sétimo raio. Olha, por exemplo, quais é que são as cores que nos tocam mais? Já podemos começar a pensar assim um bocadinho. e é o violeta, foi sempre ao Sim, sétimo. eu há bocado intuí isso, por isso é que eu te falei no mestre Saint-Germain. Sim. Pode ser um indicador de um dos raios dos teus corpos. É isso. Uhum. Temos então raios de aspecto que formam um triângulo. O primeiro, o terceiro e o segundo raio formam um triângulo. E temos os raios de atributo que ficam logo abaixo do terceiro raio. Isto não quer dizer que eles sejam menos importantes, quer dizer é que eles nascem a partir dali ou que pelo menos são-nos apresentados a partir do terceiro raio. São subsidiários do terceiro raio. Irmã, tu andas de volta com a iniciação humana e solar. Nas primeiras páginas vem o gráfico, Sim. exatamente com os senhores do raio e com o terceiro raio e os seus, e depois o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Eu já estou a visualizar o gráfico. E depois podes ir Dizer o certificar. resto. Sim, sim. Sim, sim. Lúcia, queres ler? Sim. Temos 5 corpos ou veículos de manifestação. Lembram-se dos raios, aspecto e do atributo, não é? Pronto. E cada um destes expressa a qualidade de uma força de raio diferente.
ainda que eventualmente o raio possa ser o mesmo em mais do que um veículo. Por exemplo, eu acho que tenho um corpo emocional de sexto raio. E também creio que a minha personalidade integrada seja de sexto raio. Pronto. Ou seja, vai-se repetir. Mas o raio da alma nunca é o mesmo raio dos outros corpos, porque senão A não fazia personalidade. sentido. Pois, da Da personalidade. personalidade. Ele Da nunca pode personalidade. ser, é da personalidade. Sim, da personalidade integrada, porque o objetivo é que o raio da personalidade, à medida que meditamos, estudamos e servimos, passe a ser comandado pelo raio da alma. Ou seja, eu acho que tenho uma alma de primeiro raio. Todo o meu trabalho é para que o primeiro raio comande o sexto raio, ou que o sexto raio de devoção e idealismo não cumpra as pequenas vontades dos meus corpos, mas que cumpra a vontade divina do primeiro raio. Então, homem superior à alma, homem inferior, o físico etérico, como já estudamos, o astral emocional, mental, a personalidade constituída pelos três veículos anteriores. Pronto, tem sido o nosso estudo quando falamos na constituição do homem. Irma, queres ler? Sim, posso ler. O raio predispõe o homem a certas virtudes e vícios. Portanto, criam-se determinados vícios e virtudes em cada um deles. Dependerá do nosso livre-arbítrio como manejamos estas poderosas forças, pelo que o seu uso para o bem ou para o mal está definitivamente nas nossas mãos. É uma enorme responsabilidade a forma como manipulamos as energias de raio. Ou seja, estas sete energias, que é a consciência de Deus, descem sobre a Terra e depois cada um utiliza mediante a sua consciência. E quando medito sobre o que aqui está escrito, lembro-me sempre de um rádio bem sintonizado ou mal sintonizado. Uhum. Quando nós temos os nossos corpos inferiores mal sintonizados, o rádio faz tsh, tsh, tsh. Quando temos os nossos corpos inferiores bem sintonizados, temos uma harmonia e uma melodia. Então, nós somos o rádio que podemos apanhar bem as ondas que estão a ser transmitidas ou distorcer as ondas que nos estão a ser transmitidas. E isso é muito interessante porque vamos ver isso mais à frente quando falarmos nas qualidades e nas virtudes e nas não virtudes. Como é que nós classificamos virtudes e não foi a palavra feitos Não, vícios. e vícios de cada raio. Pronto, isso vai nos ajudar muito na compreensão dos nossos raios. Então vamos lá. Olha, ok, aqui estão eles. Sim. As virtudes e os vícios de cada um dos raios detalham-se a seguir. Agora vamos olhando para o quadro e vamos percebendo aquilo que mais se identifica connosco. Vamos começar com os raios de aspecto, a primeira trilogia de raios. O primeiro, o segundo e o terceiro. Então, primeiro raio da vontade ou poder. Virtudes. As virtudes do primeiro raio são a força, coragem, firmeza, ausência absoluta de medo, poder de governar e liderança. Os vícios. Quando está mal sintonizado, as pessoas que têm influência do primeiro raio têm orgulho,
ambição, teimosia, inflexibilidade, arrogância, desejo de domínio ou dominação, que isto aqui saiu um bocadinho, obstinação e ira. Nesta situação, o que é que as pessoas de primeiro raio ou o homem de primeiro raio têm a adquirir em termos de virtudes? Ternura, humildade, simpatia, tolerância e paciência. Quando estamos mal sintonizados e que temos noção que temos a influência de primeiro raio, em termos conscientes, nós temos que trabalhar nas meditações a forma de adquirir as virtudes que estão aqui na última coluna. É o raio dos políticos. E o mestre Moria é o guardião deste raio. Então, uma pessoa de primeiro raio está tão segura da sua bondade, a bondade interior e amor essenciais, e esta certeza corresponde à realidade, que julga as outras pessoas como a si mesmo. A retidão interior de atitude e o amor interior importam-lhe mais que a expressão exterior. Alguma dúvida? Aqui a ver se eu incluía nesse raio. De certa forma, se calhar todos nós temos um pouquinho de não sei. primeiro raio, porque ele está sempre à nossa volta. As influências estão cá. Se calhar não faz parte dos nossos corpos, né? Mas a influência está cá. Por isso é que é tão difícil nós conseguirmos definir qual é o raio dos nossos corpos. Vá, Angélica, é a tua vez. Segundo raio. Portanto, as virtudes e os vícios de cada um dos raios se detalham a seguir. Portanto, raio de aspecto, segundo raio, do amor e sabedoria. Portanto, as virtudes: alma, força, paciência, resistência, amor à verdade, fidelidade, intuição, inteligência clara e caráter sereno. Os vícios, como a Anabela dizia, é o rádio fora desintonizado, excessiva absorção nos estudos, frieza, indiferença para com os outros, desprezo pelas limitações mentais dos outros. E as virtudes a adquirir: amor, compaixão, altruísmo e energia. Por ser frio e egoísta, se privado de amor e inativo, quando privado de poderes. Deve ser inativo. Está ali, é uma gafe, não sei o que é que queria dizer, mas nós já vamos descobrir. Tens aí o livro? Tenho, mas depois corrigimos que Deve ser inativo. Quando privado, é inativo. Sim, pode ser frio e egoísta se privado de amor e inativo quando privado de poder. De poder, sim. Mas quando poderes como o amor estão presentes, é o raio dos Budas e dos grandes instrutores da humanidade. É um trabalho muito grande. Ou seja, o mestre que comanda este raio é o mestre Kutumi. E a maior parte dos seres encarnados são de segundo raio de alma. Porquê? Porque o nosso sistema... A irmã caiu.
porque o nosso sistema solar o lógos solar é do segundo raio. Então, o que nós estamos nesta encarnação a aprender é a amar, é a irradiar as virtudes do segundo raio, de amor e sabedoria. Não sei se ouviste, Irmã, que o segundo raio é o raio do nosso lógos solar e então a maior parte das pessoas encarnadas são almas de segundo raio, porque todos nós nesta encarnação viemos a aprender o amor e a sabedoria. O amor vem de Cristo e a sabedoria de Buda. Há pessoas que manifestam mais o lado amor, há pessoas que manifestam mais o lado sabedoria. Contudo, todos nós temos que desenvolver em nós o segundo raio. Irma, queres ler o quadro? As virtudes e os vícios de cada um dos raios Sim. se detalham a seguir. Raio do aspecto, terceiro raio da inteligência ativa. Virtudes. Vistas largas sobre todas as questões abstratas. Sinceridade das intenções. Intelecto, claro. Capacidade de concentração sobre os estudos filosóficos. Prudência e paciência. Vícios. Orgulho intelectual, frieza, isolamento, imprecisão quanto aos detalhes, distração, teimosia e egoísmo. Virtudes a adquirir: simpatia, tolerância, devoção, precisão, energia e bom senso. Este raio é o do pensador abstrato e do filósofo e do metafísico. A sua faculdade de imaginação é muito desenvolvida. Ele dá um excelente homem de negócios. Como artista, a sua técnica não é fina, mas os seus temas são plenos de pensamentos e de interesses. Em todas as carreiras tem muitas ideias, mas é muito pouco prático para as concretizar. Mas é. Sabes qual é o mestre do terceiro raio? Sim, é o mestre veneziano, veneciano, sim. Peraí, que eu acho que tenho aqui. Espera. É o mestre Ascenso Paulo Veneziano. Sim, É o mestre do raio do amor de Deus, que é como ele se define aqui. alguém de vocês se identifica com este raio? A maior parte dos corpos físicos da humanidade têm ou o terceiro ou o sétimo raio, são os mais comuns. Os outros são mesmo nos iniciados. Agora, a maior parte das pessoas ou é terceiro ou é sétimo raio. Eu tenho a certeza, aqui neste caso, que o meu corpo físico é terceiro raio. Um corpo físico terceiro raio é um corpo físico que nunca está quieto. Está sempre em atividade. Sempre em atividade. Faz mil coisas ao mesmo tempo. Enquanto o sétimo raio, um corpo físico de sétimo raio, é alguém com muita ordem e com muita disciplina. Faz as coisas, sempre as mesmas coisas, às mesmas horas, mantém um ritmo, mantém uma cerimónia, um cerimonial diário. Pronto. Acho que é fácil percebermos o nosso corpo físico. Não, Angélica? Sim. És mais de ordem ou és mais Acho que é mais o ativa? terceiro. O sétimo não. Não, eu Por não paro exemplo, quieta. eu dá-me ideia que a Anabela, dá-me ideia, tem um corpo físico de sétimo raio. Eu acho que sim, mas nessa cerimónia de ter esses rituais específicos, não. Mas numa organização muito metódica, sim. Uhum. Eu posso ter mil coisas a fazer ao mesmo tempo que eu tenho essa capacidade e eu acho que isso vem da minha mente, não é do meu corpo físico.
A minha mente é, vamos supor que eu hoje tenho que fazer 10 tarefas e que tenho pouco tempo. Vamos supor na cozinha, vá. Eu tenho que fazer comida para 10 pessoas. Na minha organização, eu consigo começar a fazer aquela tarefa e tenho uma organização tão metódica que quando termino está tudo feito e está tudo arrumado. Mas não tem necessariamente que ter sempre a mesma o mesmo fio, a mesma coisa a fazer uma atrás da outra. Eu posso pegar na primeira tarefa e fazer a última também e a do meio também. Estás a entender? Eu às vezes Sim. fico aqui um bocadinho na dúvida, mas tudo é muito metódico, tudo é muito organizado, tudo é muito. Eu sei que começo naquela ponta e que termino naquela e que tenho um fio de ligação naquilo tudo. Uhum. Portanto, isto em termos de tarefa tem a ver também com a minha mente. O meu corpo não é como o vosso, não quer esse movimento todo. O meu corpo gosta muito mais de estar mais calmo, mais tranquilo, mais. Por exemplo, eu não posso fazer um exercício físico de intensidade. O meu corpo não gosta. Esse é nos quadros dos raios, menciona isso, que um corpo de terceiro raio é um corpo até mais musculado porque gosta de ir ao ginásio e de fazer exercícios. O sétimo raio não. Portanto, o meu corpo não lhe agrada isso. E quando eu intensifico, eu fico com uma dor de cabeça incrível. Portanto, não pode ser intenso. Tem que ser um yoga, tem que ser um tai chi, tem que ser estes Pilates, movimentos, sim, pilates, o então. Pilates não é bem a minha Eu praia, faço, porque é mais intenso. eu faço os pilates. É isso, é Uma isso. boa caminhada, portanto, por Ah, isso é que eu acho que o meu corpo é de sétimo raio. Oh, Anabela, e queres explicar, porque depois normalmente causa um bocado de confusão a diferença entre o terceiro e o quinto raio, porque é assim, os raios ímpares têm semelhanças, é como se trabalhassem uns com os outros, e os raios pares, a mesma coisa, e às vezes pode-se confundir, podes dizer as diferenças entre um terceiro raio e um quinto raio, apesar de ainda não termos chegado lá. Antes disso, deixa-me só perguntar. Hoje, como começámos um pouquinho mais tarde, podemos acabar uns 10 minutos mais tarde? Ok, pronto, então sim. Então é assim, um terceiro raio, nós temos um filósofo, é um pensador, que chega a determinadas conclusões sem esmiuçar, mas ele sabe que a conclusão a que ele chega é verdadeira. Estamos a falar na qualidade pura do raio, não estamos a falar nas distorções que possam existir. Um quinto raio é o mesmo pensador, só que tem que esmiuçar. Por isso é que é uma diferença entre um filósofo e um cientista, porque o filósofo pertence ao terceiro raio e o cientista, aquele que vai à procura da causa suprema na mais pequena partícula do objeto do seu estudo, é um cientista de procura, de esmiuçar. O do terceiro raio não necessita de fazer isso. Ele sabe que aquele objeto existe, que é composto por átomos, por células, por eletrões, por neutrões, mas ele sabe. O do quinto raio tem que ir à procura de ver o Ver para átomo, os querer, ver para neutrões, querer. e tem que provar que aquilo existe naquele objeto. Como São Paulo, que não era, Sim, ver para querer ver como para querer. Para São querer. Tomé. Ah, sim, ok. Ver Ver para para crer querer São como Tomé. São Tomé. Sim. Portanto, São Tomé era de quinto raio.
Os outros não, os outros eram de terceiro raio porque eles acreditavam e sabiam e tinham a certeza que aquilo era assim. Nós ainda temos hoje muitas coisas que estão nesse patamar, porque também houve uma distorção nessa coisa de ter que provar. Há uma distorção, não é? Porque não há necessidade de provar isso. A essência do quinto raio não é provar. A essência do quinto raio é ver a luz que deu origem ao objeto, a luz divina que lá está. Enquanto que o terceiro raio sabe que a luz está lá e tem toda a convicção que ela lá está, o quinto raio vai mostrar que a luz está lá. Mas é a luz divina. Aquilo que nós estamos a ver hoje com a sociedade científica é que eles querem que a sociedade científica tem como protocolo provar tudo aquilo que se está a dizer. E aí é uma distorção, porque no fundo o quinto raio não é, a essência não é essa. É mostrar que existe a luz divina em cada objeto de estudo. É chegar ao ponto mais alto. E esta é a grande diferença entre um raio e o outro. E então, Irmã, o terceiro raio fica em que corpo? Olha, não sei. Ainda é muito cedo, sim. Ainda não sei, não sei. No corpo físico, que a Irmã gosta de fazer exercício físico e ir ao Pilates e fazer Está musculação. bem, mas é assim, sim, mas há coisas que eu também sou muito. Por exemplo, eu tenho coisas do segundo raio e tenho aqui coisas do terceiro raio. Uhum, Pronto, claro, há um claro, bocadinho de cada. claro. Não, Agora tenho que ver os outros. sim, Uhum. vai ser na próxima terça-feira, porque nós agora estamos Quando, a... Sim? quando chegarmos ao fim, vamos ver que temos um bocadinho de todos. Todos, é verdade, um bocadinho de todos, é verdade, Angélica. O arco-íris não tinha aquelas cores todas se não tivessem lá os 7 raios. Pois é verdade. E tem mais, porque tem aqueles que nós não vemos. Como estes Pois. raios, sim, sim, são muito importantes, porque deles depois, do terceiro, depois vêm os outros. Vejam isto em casa, agarra na iniciação humana e solar e olha bem para aquele gráfico, vamos olhar para aquele gráfico, e meditar sobre ele. E então agora vamos para o nosso momento meditativo. Meditação refletiva sobre a preparação para o reaparecimento do Cristo. Mantra de proteção. Como alma, trabalhamos na luz e a escuridão não pode alcançar-nos. Permanecemos na luz, trabalhamos e daí não nos movemos. Alinhamento, contacto com a alma, equilíbrio espiritual. O equilíbrio consiste em manter com firmeza o contacto que for estabelecido com a alma. Vamos eliminar conscientemente as reações pessoais. Vamos reconhecer que o amor é a expressão desse contacto com a alma, manifestado através da personalidade.
fazemos a fusão mentalmente dos raios da alma e da personalidade, estabelecendo o Antakarana individual. Para isto, vamos entoar por 4 vezes a palavra sagrada. Relacionar cada membro do grupo conscientemente e enviar-lhes amor. Relacionar cada membro do grupo individualmente e ver a si mesmo sem se colocar no centro, formando um círculo de pontos vividos de luz. Imaginar que estes pontos se integram e se fundem para formar um sol radiante, cujos raios de luz se expandem em direção aos 4 pontos cardeais da Terra. Depois de chegarmos a uma positiva e pretendida quietude da personalidade, vamos formular claramente, nas nossas próprias palavras, as respostas para as seguintes questões. Lembrando que este é o único tempo na meditação em que pensamos em nós mesmos. E este momento está aqui porque é um método da personalidade, da atenção focalizada e alinhada à sua personalidade no plano mental. Refletir sobre as seguintes perguntas. Como membro do novo grupo de servidores do mundo, qual é a minha específica e fixa intenção neste momento de contacto dedicado com a minha alma? Está o propósito concentrado e expresso da minha personalidade, alinhado com a intenção hierárquica, tanto quanto me é permitido conhecê-la? Terei eu, na minha vida diária pessoal, ganhado o direito, devido ao esforço definido e não tanto ao sucesso, de permanecer com aqueles servidores que estão agora a realizar o trabalho de preparação?
Tendo respondido a estas 3 perguntas à luz da alma, diga então com ênfase: esquecendo as coisas que ficaram para trás, aspirarei às minhas possibilidades espirituais. Eu torno a dedicar-me ao serviço daquilo que vem. E farei tudo o que puder para preparar as mentes e os corações dos homens para este evento. Não tenho outra intenção de vida. Visualize a situação mundial da melhor maneira possível, em termos do seu interesse principal e com o conhecimento dos assuntos mundiais que possa ter. Veja a massa da humanidade em toda a parte a brilhar com uma luz ténue e, aqui e ali, pontos de luz mais brilhantes, onde membros do novo grupo de servidores do mundo e homens de intenção espiritual e de corações amorosos trabalham por seus semelhantes. A seguir, visualize, através da imaginação criativa, a vivida luz da hierarquia a fluir em direção à humanidade e lentamente a fundir-se com a luz que já está nos homens. Fusão da energia hierárquica com a luz que está nos homens. Direcionamento energético. Então diga a primeira estrofe da grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Então reflita sobre o reaparecimento do Cristo. Conscientize-se de que, por qual o nome ele possa ser chamado nas muitas religiões mundiais, ele ainda é a mesma grande identidade. Reflita e especule sobre os possíveis resultados do seu aparecimento. Então diga a segunda estrofe da grande invocação. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens,
que o Cristo retorne à Terra. Tente concentrar a sua intenção fixa para servir e espalhar amor ao seu redor. E conscientize-se de que, na medida em que consiga fazer estas coisas, você tentará fundir a sua vontade pessoal com a vontade divina. Servir e espalhar amor ao nosso redor. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Planeamento semanal. Considere praticamente o que poderá fazer na próxima semana para acelerar os preparativos para a vinda do Cristo. Considere o que poderá fazer na prática na próxima semana para acelerar os preparativos para a vinda do Cristo. Vamos pronunciar 3 vezes a palavra sagrada. Nós sabemos da necessidade, ó Senhor, de vida e de amor. Toca de novo os nossos corações com amor, para também nós podermos amar e dar. Que assim seja e que sejamos ajudados a cumprir a nossa parte. E agora, ao ritmo de cada um,
vamos abrindo os nossos olhos. Aproveito a oportunidade para agradecer à Universidade da Luz de Belo Horizonte pela adaptação desta meditação do mestre tibetano e por nos permitir partilhá-la com estas adaptações.